Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome daquele que vive e reina sobre as nossas vidas. Venho por mais essa oportunidade trazer mais um pouco da palavra de Deus, onde se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 8, aonde a epígrafe diz: as abominações no santuário. Louvado seja Deus. Capítulo 8, versículo de número 6. Graças a Deus por mais essa oportunidade de poder expor, de fazer menção da palavra do Rei, do grande, do eterno Deus. Capítulo 8, versículo 6 diz assim: e disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações. E levou-me à porta do átrio. Então olhei, e eis que havia um buraco na parede. E disse-me, filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse, entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. Para terminar, versículo de número 18. Pelo que também eu procederei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos meus ouvidos com grande voz, eu, o Senhor, não os ouvirei. Graças a Deus por essa palavra. Sabemos nós que o povo de Deus, Israel, ele mostra-nos um histórico de infidelidade, rebeldia, de desobediência. E quando chegamos no livro do profeta Jeremias, ele é levantado para profetizar, para proclamar o juízo de Deus, conforme está escrito em Jeremias capítulo 25. Nabucodonosor, junto com seu general Neburazadã, eles cercam Jerusalém, sitiam Jerusalém e posteriormente eles invadem, destroem tudo e Jerusalém fica assolada por conta dessa invasão. Nesse interim, nesse tempo, sabemos nós que é levado cativo muitos judeus para a Babilônia. Enquanto Jeremias continuava profetizando em Judá, lá na Babilônia já estava Daniel servindo à corte de Nabucodonosor, e Ezequiel ele estava localizado em um assentamento de judeus, assentamento dos exilados, num lugar chamado Rio Quebar. Ezequiel ele é chamado para profetizar, e no capítulo 8, ao qual a gente acabou de ler, vai nos mostrar que Deus ele vai se manifestar, vai aparecer uma teofania, a manifestação da presença de Deus para Ezequiel. A Bíblia vai dizer no capítulo 8 que ele pega Ezequiel, levanta ele entre o céu e a terra e o leva em visão a Jerusalém. E em Jerusalém, Deus mostra para Ezequiel tamanhas abominações que os anciãos estão fazendo, os líderes estão fazendo, e por conta disso Deus ele se mostra irado, enfurecido. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos nós que a nação de Israel, ela inicialmente era uma teocracia, era governada por Deus. Eles se
eles não ficaram satisfeitos e pediram em dado momento ao profeta, juiz e sacerdote Samuel para que houvesse um rei como as outras nações tinham também. Foi quando surgiu Saul, primeiro rei de Israel. Sabemos nós que um líder de uma nação, ele é o maior responsável, ele é um dos responsáveis de guiar o povo para o caminho correto. Lógico que os sumos sacerdotes, os levitas, eles eram responsáveis de levar o povo a adorar a Deus. E após a morte de Salomão, houve muitos reis ímpios que, ao invés de fazer o povo se aproximar de Deus, afastaram o povo de Deus. E isso aumentou a impiedade, a corrupção humana, louvado seja Deus, a idolatria, a rebeldia, a perversão e, por fim, as abominações. Deus ele vai mostrar para Ezequiel, cena após cena, no capítulo 8, que o povo está virando as costas para Deus, que o povo está adorando Tamuz, louvado seja Deus, que o povo está se voltando contra o Senhor, e havia inúmeras centenas de abominações no meio do povo. Bem, é quando vem a profecia de Deus para os líderes, os anciãos. Sabemos nós que nosso tempo presente temos muitos líderes, muitos homens que se dizem líderes, pastores de igreja, onde ele não nos vê mais, não vê os fiéis como almas, Infelizmente, vemos homens que se dizem líderes, que olham para você com um S cifrão no seu rosto, pensando apenas no seu dinheiro, na sua contribuição, na sua oferta, no seu dízimo, e eles se enriquecem. E não é tão somente isso, abrindo aqui para que todos possam ouvir, embora seja triste, escandaloso. Existem pastores que se envolvem com mulheres, existem pastores que roubam nas igrejas, entre outras coisas que não cabe falar aqui, que você vê aí nos noticiários por aí afora. Eis que está a questão que o Senhor ele vai fazer com que Ezequiel profetize o castigo, o juízo para esses pastores. Vemos também no livro do profeta Zacarias, no seu capítulo 11, versículo 17, quando Deus ele fala através de Zacarias, dizendo: ai dos pastores inúteis que dispersam o meu rebanho, louvado seja o nome do Senhor. Então Deus ele vem carregado de ira contra esses homens que, infelizmente, ao invés de pastorear, ao invés de cuidar, ao invés de trazer essas ovelhas para os pés do Senhor, eles estão, infelizmente, fazendo tudo aquilo que não provém do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Vemos também em Tiago capítulo 3, versículo 1, que Tiago diz: muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberão o mais duro juízo. Louvado seja Deus. Por quê? Porque quando se lê a palavra de Deus, quando você é vocacionado a se tornar um líder, você tem que fazer aquilo que o Senhor te mandar. Quem te governa é o Senhor. Você não vai fazer aquilo porque você quer. E você vai estar fazendo aquilo pautado pelo que está escrito na palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, muitos líderes, eles até conhecem a palavra, mas eles esquecem dela, colocam ela de lado. Eles veem as suas vaidades em primeiro lugar. Agora, lembro-me muito bem que um pastor, ele disse uma frase que não sai do meu coração. Ele diz que a palavra de Deus, a gente a lê, a gente medita de fora para dentro, mas aí é que está a questão, que ela só faz efeito quando a gente medita e pratica ela, de dentro para fora.
Pastor Yosef Akiva disse isso. E sabemos nós que existem muitas almas perecendo, existem muitas pessoas que estão abandonando, saindo das igrejas por conta das decepções, por conta dos enganos, por conta dos comportamentos destes que deveriam levar essas pessoas a adorar, a conhecer ao Senhor. Vemos também no livro do profeta Oséias, louvado seja Deus, que Oséias ele também vai profetizar acerca do comportamento daqueles que são os líderes. Louvado seja Deus, para que não fiquem nas minhas palavras, olha o que diz Oséias, louvado seja Deus, no seu capítulo de número 4, versículo 6. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. Também eu, o Senhor, te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei de teus filhos, como eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram. Eu mudarei a tua honra para vergonha. É o próprio Deus profetizando através do profeta Oséias acerca da ignorância e a malícia do povo. Por quê? Porque aqueles que são responsáveis de ensinar, os líderes, eles não estavam ensinando, eles estavam levando o povo a pecar. E infelizmente no nosso tempo, haja vista que vemos igrejas que podem até estar cheias, mas elas estão vazias do poder, da presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E para terminar, vemos também ainda no livro do profeta Ezequiel, no seu capítulo de número 34, mais uma leitura, para que não fique apenas nas minhas palavras, que diz assim, Ezequiel 34, versículo 10. Assim te diz o Senhor Jeová, eis que eu estou contra os pastores, e demandarei as minhas ovelhas das suas mãos, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e lhes não servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas, e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas, no dia de nuvens e de escuridão. E você diz graças a Deus por esta palavra, e é o que eu venho trazendo para o seu coração no dia de hoje, para que você possa meditar na palavra de Deus, que você possa estar com os olhos abertos, porque existem muitos homens que você acha que são cordeiros, mas eles são cordeiros com pele de lobo devorador, e isso vai fazer com que você futuramente venha se decepcionar, venha se entristecer e venha posteriormente largar os caminhos do Senhor por causa de pessoas que são mentirosas, pessoas que são falsas, pessoas que têm por costume enganar os fiéis, roubar dos fiéis. Então, a única coisa que eu te digo no dia de hoje, dobra o seu joelho no seu quarto, peça a Deus percepção, peça a Deus para abrir os seus olhos, para que você não possa ser enganado por esses lobos devoradores que se encontram por aí, dizendo que são pastores, mas são enganadores. Amém? Assim eu deixo essa palavra para o teu coração no dia de hoje, dia 14 de dezembro de 2023. Louvado seja o nome do Senhor. Orem pela minha vida, pela minha família. Louvado seja o nome do Senhor. A gente está sempre aqui trazendo uma palavra para a sua meditação, para esclarecimento, e para que Deus ele venha falar com o seu coração, que não seja o homem, mas que seja o Espírito Santo te convencendo
do pecado, da justiça e do juízo. E sabemos nós que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez, te cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Que Deus ele possa guardar o teu coração, tua alma, tua família, teus sonhos, teus projetos. E nessa manhã desse dia eu me despeço, mandando um beijo em seus corações, em nome do Senhor Jesus. Que Deus é bom e o diabo não presta. Amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Graça e paz. Deus abençoe.